vindo para qualquer triângulo. A gente não vai olhar mais só para o triângulo retângulo, mas para qualquer triângulo, também o retângulo. Mas essa relação valendo para qualquer triângulo, tá? Primeiro, vamos relembrar alguns conceitos que a gente trabalhou de triângulo retângulo. Vocês lembram a ideia de seno? Seno, como razão trigonométrica, é a razão entre o cateto oposto de um ângulo e a hipotenusa. Então, por exemplo, lembra, cateto, no triângulo retângulo eu tenho a hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Vânia, com a mão levantada. Não, Alguma professor, pergunta? desculpa, foi sem querer, desculpa aí. Ah, tá. Beleza. Qualquer coisa, tá? Podem me interromper, Não, podem obrigadão, abrir o desculpa me microfone, interromper aí. tá bom? Então, eu tenho que o lado oposto ao ângulo de 90 graus a gente chama de hipotenusa, que tem esse tamanho, que é dada pelo segmento AB. Então, esse lado AB representa a hipotenusa desse triângulo retângulo. Já o lado AC e o lado BC, esses dois lados representam cateto. E aí vamos relembrar algumas relações importantes, principalmente seno e cosseno, que a gente vai utilizar na aula de hoje. Seno, lembra que eu falei com vocês que a questão do seno e cosseno, elas são referenciais, elas vão depender do ângulo. Então não tem como a gente fixar quem é o cateto oposto e quem é o cateto adjacente. Vai depender do ângulo que a gente vai tomar como referência. Então, por exemplo, se eu vou tomar o ângulo de 30 graus como referência, o nosso cateto oposto é o lado oposto a 30 graus. Ó, para quem 30 está olhando, que é o nosso lado AC. Já o adjacente é o que está tocando no ângulo. Então, o cateto adjacente é o BC, tá? Então, vamos lembrar, seno é a relação entre cateto oposto e a hipotenusa. É a razão entre o oposto e a hipotenusa. E o cosseno é a relação entre o cateto adjacente e a hipotenusa. Vamos dar um exemplo aqui para a gente relembrar bem. Seno de 30 graus. Quem é o nosso cateto oposto? Nosso cateto oposto aqui é o B. E a nossa hipotenusa, ela mede 16. Então, o nosso cateto oposto mede B e a hipotenusa mede 16. E aí a gente vai ter que relembrar da tabela. O seno de 30, ele vale meio. Lembre da musiquinha, da tabela, o que vocês preferirem, tá? Para gravar o seno de 30. Lembrando que na prova ele não costuma colocar, tá? O seno dos ângulos notáveis. E aí vai ficar meio. Logo, multiplicando aqui cruzado, porque eu tenho uma igualdade de frações, sempre que eu tiver uma igualdade de fração, uma fração igual a outra, eu posso multiplicar cruzado. E aí eu vou ter 2b igual a 16, igual a 16, logo b é igual a 8. E aí, isso é o que a gente trabalhou naquela aula de trigonometria. Beleza? Tranquilo. Agora, eu quero mostrar para vocês, antes de começar com esse novo conteúdo, eu quero trabalhar com vocês uma relaçãozinha que vai ser extremamente importante, que envolve o seno do ângulo. Pensa comigo, ó. Quem é o seno de 30? Seno de 30 graus é igual a 16, é igual a B, desculpa, sobre 16. Beleza? E o seno de 60? Agora vamos olhar para o 60. Qual é o seno de 60? Eu tenho que pegar, seno é sempre cateto oposto dividido pela hipotenusa. Nosso cateto oposto mede C e a hipotenusa mede 16. Então, seno de 60 graus é igual a C sobre 16. Vou fazer uma manipulaçãozinha algébrica aqui, tá? É o quê? Vou jogar um para o lado, outro para o outro. Então, o 16 que está multiplicando, dividindo, eu passo para o outro lado multiplicando. O que está dividindo vai para lá multiplicando. E esse seno de 30 graus aqui que está multiplicando 16, eu vou passar agora ele dividindo. Então, eu vou ter essa relação aqui, ó. 16 é igual a B
sobre seno de 30 graus. Vou fazer a mesma coisa com seno de 60. Então, eu vou ter 16 vezes seno de 60 é igual a C. Passo o seno de 60 dividindo, vou ter essa relaçãozinha aqui, ó. C dividido por seno de 60. Olha só, essa razão aqui deu 16. E essa razão aqui, ó, essa divisão do C pelo ângulo oposto, também deu 16. Então, se eu pegar o B e dividir pelo seno do ângulo oposto a ele, quem é o ângulo oposto ao B? Vou pegar o B e vou dividir pelo seno do ângulo oposto. O ângulo oposto a B é o ângulo que está olhando para ele, é o 30. E se eu pegar o C, a medida desse lado BC aqui, que é o C, e dividir pelo ângulo oposto a ele, que é o 16, eu também vou ter a mesma medida. Isso é o que a gente vai chamar de lei dos senos. A lei dos senos, ela vai dizer que se eu pegar um lado e dividir pelo seno do ângulo oposto, isso vai ser igual a se eu pegar outro lado e dividir pelo seno do ângulo oposto a esse outro lado. Então, vou fazer um exemplo aqui, ó. Se eu pegar a medida do Bzinho e dividir pelo seno desse ângulo aqui, ó, que é o ângulo pertencente ao vértice B, isso tem que ser igual a, sei lá, pego um outro qualquer, vou pegar o C, e vou dividir o lado C, de medida C, e vou dividir pelo seno do ângulo oposto a ele, que é esse aqui. Então, seno de C. Vocês conseguem observar que isso vai me dar uma relação entre dois lados, o B e C, e dois ângulos. E é isso que a gente chama de lei dos senos. A lei dos senos é uma forma de relacionar dois lados e dois ângulos de um triângulo qualquer. Ele não serve só para o retângulo. A gente fez para o retângulo para vocês perceberem essa relação, mas ele serve para qualquer triângulo. Então, se eu pegar o lado e dividir pelo seno do ângulo oposto e igualar ao lado dividido pelo seno do ângulo oposto, eles vão ter o mesmo valor, tá? Eles são proporcionais. Isso quer dizer que um lado é proporcional ao seno do ângulo oposto a ele, tá? Beleza? Essa é a ideia que a gente vai trabalhar, tá? A razão é proporcional, tá bom? Um exemplo disso. Olha só, como é que um problema envolvendo lei dos senos vai aparecer para gente? Eu tenho dois ângulos, o de 60 e o de 45, e tenho dois lados, ó, esse de medida 10 e esse de medida x. Um deles é o que eu quero saber. Então, eu tenho aqui dois lados e dois ângulos. Sendo um desses elementos o que eu quero saber. Ele tem que me fornecer os outros três. Ele poderia, por exemplo, me dar o valor desse lado x e querer descobrir esse que vale 60, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? Razão. Vou pegar o x e vou dividir pelo seno do ângulo oposto. Seno de 45 graus. Isso vai ser igual ao outro lado que ele deu informação, 10 sobre o seno do ângulo oposto a ele, seno de 60 graus. Igualdade de fração, multiplico o cruzado. Então, vou pegar o x multiplicar por seno de 60, seno de 60x, igual a 10 vezes seno de 45. Agora, o que a gente vai fazer? Agora, a gente tem que saber de cabeça quanto vale a razão trigonométrica, o seno, o cosseno e a tangente de cada um dos ângulos notáveis, 30, 45 e 60. Pode falar. Não? 60, 3 sobre 2. 60 não é 3 sobre 2, não. Toma cuidado. 60 é quanto? É quase isso, quase isso. Seno de 60 é? Raiz de 2, 3 sobre 2. Isso aí, perfeito. Raiz de 3 sobre 2, muito bom, excelente. Nossa, vocês estão um absurdo. Vocês vão chegar nessa prova, vão destruir essa prova. 10. E o seno de 45? Raiz de 2 Raiz de sobre 2. 2.
sobre 2. Então, eu simplifico 2 aqui, eu vou ter que raiz de 3x é igual a 10 raiz de 2. Passo raiz de 3 para o outro lado dividindo, x é igual a 10 raiz de 2 sobre raiz de 3. Essa, numa prova discursiva, não seria uma opção ruim, não, tá? Essa seria uma opção... Essa é uma resposta verdadeira, tá? Mas, normalmente, a gente não costuma escrever um número com um denominador irracional, tá? Normalmente, a gente vai escrever aqui, a gente não escreve com a raiz de um número. Então, como é que a gente vai fazer isso? Eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3, vou racionalizar. Isso vai dar 10, raiz de 2 vezes raiz de 3. Se eu estou multiplicando duas raízes, eu posso multiplicar os números dentro da raiz. Isso vai dar 10 raiz de 6, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. E raiz de 9 é 3. Então, esse é o valor do nosso lado. 10 raiz de 6 sobre 3. Tá? Continha chatinha. A conta é chata. Não vou mentir, porque vai envolver raiz, mas o que eu quero saber é se vocês entenderam o processo e o que significa a lei dos senos. Conseguiram compreender? Belezinha? Ó, lei dos senos, para quem vai fazer, principalmente para quem vai fazer a discursiva de matemática, costuma cair na prova da UERJ, tá? Lei dos senos é algo que costuma cair, lei dos senos e dos cossenos. No Enem já caiu, mas uma vez na história. Então, assim, cai com muito menos frequência do que na prova da UERJ. Beleza? Vamos agora para a lei dos cossenos. Assim como a gente tem uma lei que relaciona dois lados e dois ângulos, a gente vai partir agora para uma lei que relaciona três lados e um ângulo. E ela vai lembrar muito uma lei que a gente conhece para o triângulo retângulo, que é o Teorema de Pitágoras. Então, ela vai lembrar muito, muito, muito o Teorema de Pitágoras. E a própria demonstração dela sai pelo Teorema de Pitágoras. A gente vai fazer relações envolvendo o Teorema de Pitágoras. Mas não dá tempo para a gente demonstrar. Então, qual a ideia que eu queria trabalhar com vocês? Teorema de Pitágoras. A, B e C. Então, eu tenho que hipotenusa ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Isso daqui vocês têm que ter no sangue. Teorema de Pitágoras é um teorema que relaciona três lados de um triângulo retângulo, no qual a hipotenusa, o quadrado da hipotenusa, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Se você for observar aqui, a lei dos cossenos, ela lembra muito bem, principalmente o início dela, o Teorema de Pitágoras. Só que o Teorema de Pitágoras só vale para o triângulo retângulo. Então, na lei dos cossenos, a gente vai ter que fazer esse ajuste. Ela vai ser diferente porque ela serve para qualquer triângulo, inclusive para o retângulo. Mas ela serve para qualquer um. Então, a gente tem que fazer esse ajuste. E qual ajuste que a gente vai fazer? A gente vai diminuir duas vezes o produto dos lados adjacentes ao ângulo vezes o cosseno do ângulo. Vou explicar para vocês o que essa lei fala. A lei dos cossenos, ela vai relacionar três lados e um ângulo, tá? Então, eu tenho que saber a medida de três desses quatro elementos. Por exemplo, eu posso saber a medida de dois lados. Eu sei a medida do C, a medida do B e sei a medida do ângulo entre eles. Logo, eu consigo encontrar a medida do A. Ou, por exemplo, um outro exemplo. Eu te dei a medida do B, te dei a medida do C, te dei a medida do A, desculpa, e quero encontrar a medida do C. Eu posso fazer isso, tá? Te dei a medida do B, te dei a medida do A, te dei a medida do C. E te dei esse ângulo aqui, ó. E quero encontrar, desculpa, a medida do C. Vou chamar aqui de X. Então, eu consigo utilizar a lei dos cossenos. Então, lei dos cossenos, três lados e um ângulo. Como ela funciona? Primeiro, a gente vai pegar o lado oposto ao ângulo e vai isolar na esquerda. Vou começar por esse daqui, tá? Então, esse é o ângulo que eu te dei o valor.
te dei um certo valor aqui. Então, o lado oposto a esse ângulo, ele vai ficar isolado na esquerda, tá? A gente não usa essas três ao mesmo tempo. É uma delas que a gente vai utilizar, tá? É tudo a mesma coisa. Eu só estou mostrando para lados diferentes. Então, vou isolar o A. O A vai ficar isolado na esquerda, sempre o lado oposto. Na direita, a gente só vai trabalhar com os lados adjacentes, os que estão tocando o ângulo, B e C. E aí eu vou começar igual começa o Teorema de Pitágoras. B ao quadrado mais C ao quadrado. Menos... Agora eu vou dobrar o produto desses ângulos desses lados adjacentes. Então, B vezes C. Eu multiplico B vezes C vezes 2 e multiplico pelo cosseno do ângulo, o cosseno de A. Essa é a lei dos cossenos. Então, na esquerda, só o ângulo, só o lado oposto ao ângulo. Na direita, eu só vou trabalhar com os adjacentes. Vou fazer um exemplo disso. Ele deu pra gente esse triângulo. Primeira coisa, identifica o ângulo que ele deu. Ele deu informação de 3 lados? Deu também. Um deles é o que ele quer, que é o que a gente vai chamar de x. Então, ele deu que esse lado, a informação de que esse lado mede 3 km, esse mede 8 e esse mede x. E que o ângulo é de 60 graus. Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou pegar aqui e utilizar a lei dos cossenos. Por quê? Porque eu tenho, nesse caso, 3 lados e um ângulo. E um desses elementos é o que eu quero descobrir. Um desses elementos é o que eu quero saber, tá? Que é esse lado aqui. Então, vou começar. Lado oposto ao ângulo, x ao quadrado, igual o quadrado, a soma dos quadrados dos lados adjacentes. Então, os lados que estão tocando no ângulo. 3 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Menos 2 vezes o produto dos lados adjacentes, 3 vezes 8. Isso daqui lembra muito, ó, para quem está esperto, para aquela pessoa que vai lembrar do conteúdo, produtos notáveis, tá? Lembra muito produtos notáveis, tá? O quadrado da diferença. Vezes cosseno do ângulo, cosseno de 60 graus. Então, vamos lá. Vamos resolver agora. X ao quadrado é igual a 9 mais 81 menos 2 vezes 8, 2 vezes 3 vezes 8, vezes... O que eu gosto muito de fazer é não multiplicar tudo direto. Por quê? Porque o cosseno de 60, muitas vezes, eu vou conseguir simplificar com 2. Quanto vale o cosseno de 60? Cosseno de 60 é meio. Certo? Adriana, cosseno de 60. Tô certo? Eu posso ter errado. É 1/2. 1/2, perfeito. E aí, o que que eu posso fazer aqui, ó? Posso simplificar. X ao quadrado é igual a 9 mais 81, 90, menos 8 vezes 3 dá... 8 vezes 3, isso aí, 24. 90 menos 24, isso vai dar 66. Então, o x vai ser igual... Deixa eu ver se eu fiz tudo certinho a conta. Ah, é 8 ao quadrado, né? Isso aqui dá 64. Calma aí, tá errado. Não sei por que que eu vi 9. 64. Então, vai ficar 9 mais 64, 73. E 73 menos 24 vai dar 49. Então, o nosso x, ele vai ser x ao quadrado é igual a 49. Como é que a gente vai descobrir os valores de x? A operação inversa da potenciação é a radiciação. Então, quando eu passo o meu expoente 2 para o outro lado, ele vai virar o índice da raiz quadrada, da raiz, né? Então, vai ser uma raiz quadrada. E eu tenho que colocar sempre mais ou menos na frente. Por quê? Porque tanto o quadrado de um número positivo quanto de um número negativo vão ser... O resultado vai dar um número positivo. Então, aqui eu tenho duas opções. X é igual a mais ou menos raiz de 49,7. Então, minha resposta seria essa, x igual a mais ou menos 7. Pergunta para vocês. Eu tenho duas soluções para essa equação que eu montei, mas essa vai ser minha resposta?
Não. Não, por que não? Não, só o 7. Por que só o 7? Positivo. Números positivos. Só vale número positivo. Eu falei para vocês, geometria, a gente só trabalha com números positivos. Por quê? Porque é medida de lado. Eu não posso medir um lado -8, um lado -7. O lado vai ter uma medida positiva, tá? Então a gente só vai considerar a solução positiva dessa equação. Beleza? Então é só isso. É puramente algebrismo. Algebrismo, operações algébricas. Então você vai só fazer, montou a equação, você vai só resolver e substituir os valores, tá bom? E por que que isso é importante, por exemplo, a lei dos cossenos? E aí eu vou conversar agora com o Gui, né? Gui, tá aí? Presente, professor. Presente, professor? Gui, Presente. você já falou de vetores com ele, Gui? Com eles? Infelizmente, não. Na verdade, falei no começo, mas eu não falei da lei dos cossenos, porque eu sabia que você não tinha falado. Ah, boa, boa. Então, olha só. Quando a gente tem dois vetores, o vetor resultante da soma de dois vetores, ele vai ser igual a esse vetor C aqui, ó. Então, eu tenho dois vetores e eu quero somar, e eles têm um ângulo entre eles. Como é que a gente pode calcular qual a medida desse vetor resultante? Como é que eu trabalho? Gui, se eu falar alguma besteira de física, você me corrige, tá? E aí, como é que eu vou calcular esse vetor resultante aqui? Pensa comigo. Eu vou formar aqui um paralelogramo, ó. Aqui em cima e aqui embaixo. Aqui. Vou replicar esse lado para cima e esse lado da esquerda vou replicar aqui na direita. E aí eu tenho que o nosso vetor resultante, ele representa a diagonal desse paralelogramo, tá bom? Então, representa a diagonal do paralelogramo. Como é que eu vou descobrir ele? Através da lei dos cossenos. Por quê? Porque eu sei que aqui mede A, aqui esse vetor B, e eu quero encontrar esse lado desse triângulo aqui de cima, ó. Esse triângulo que eu estou pintando. Então, eu quero encontrar esse lado desse triângulo. Como é que a gente vai fazer? Primeiro, vamos descobrir esse ângulo aqui. Vamos supor que o θ... Vou dar um exemplo aqui, numérico para gente. Tá? Deixa eu apagar aqui. Vou dar um exemplo numérico. Vamos supor que o A meça 6 e o B 8. E o ângulo entre eles seja de 30 graus. 30 graus, deixa eu ver. Ângulo entre eles. Vou botar 60 para ficar bonitinho, tá? Não, vamos botar 30. 30 graus. Beleza. Tem uma propriedade dos paralelogramos que vão falar que os ângulos adjacentes a esses lados aqui, dois ângulos adjacentes, eles sempre vão medir 180 graus. Então, se θ mede 30, esse ângulo aqui vai medir o quanto falta para 180. 150. Pronto. Consigo agora trabalhar com a lei dos cossenos. Como? Eu quero descobrir a soma de A mais B. Então, eu vou descobrir a medida do C. Lembra? O ângulo que eu dei nesse triângulo é o ângulo de 150, que é oposto a C. Então, na esquerda, eu vou colocar a medida do lado oposto ao quadrado, que é igual à medida dos dois adjacentes ao quadrado somados, menos 2 vezes o primeiro, um dos adjacentes, 6, vezes o outro adjacente, 8, vezes cosseno de 150. E aí, infelizmente, a gente não teve essa aula de trigonometria, de círculo trigonométrico. O cosseno de 150, ele vai valer menos cosseno de 30. Porque o cosseno no segundo quadrante é negativo.
Então, eu teria que c ao quadrado é igual a 36 mais 64 menos 2 vezes 6 vezes 8 vezes menos cosseno de 30. E quanto vale o cosseno de 30? Raiz de 3/2. Raiz de 3 sobre 2. Então, sinal negativo com sinal negativo, o sinal vai ficar positivo. Então, eu teria que, deixa eu achar um espaço aqui e jogar aqui para cima, tá? C ao quadrado é igual a 100, 36 mais 64, menos 2 vezes 6 vezes 8, vezes menos raiz de 3 sobre 2. Simplifico, menos com menos vai dar mais, então c ao quadrado é igual a 100, mais 6 vezes 8, 48, 48, raiz de 3. Beleza? E aí, numa questão dessa, normalmente ele vai fazer o quê? Vai pedir para substituir o raiz de 3, tá? Então, ele vai pedir para substituir o raiz de 3, e aí você vai somar e vai encontrar a raiz quadrada disso. 100 mais 48, raiz de 3. Esse vai ser o valor desse vetor C. Beleza? Gui, alguma questão aí para adicionar? Perfeito, João. É bom a gente lembrar, né? Isso pode acontecer. Se em algum momento estudando esquece ali dos cossenos e pesquisa no Google, se for uma postagem de matemática, o sinal vai estar negativo. E se for uma postagem de física, que diz o ângulo entre os vetores, aquele termo lá, né, que tem o produto entre o módulo dos vetores, ele vai estar somando. Então, além dos cossenos, de fato, o último termo é negativo. Só que, como você mostrou, né, os cossenos dos ângulos suplementares ali vai ter o sinal trocado. Então, isso é importante. Exato, exato. Isso se dá muitas vezes porque a gente vai tomar para utilizar na lei dos cossenos o suplementar do ângulo dado. E aí, como o ângulo que ele vai dar vai ser menor que 90, provavelmente entre os dois vetores, o ângulo suplementar dele, que vai fazer parte, que vai ser esse ângulo superior aqui, ele vai ser um ângulo maior que 90 graus. Logo, o cosseno vai ser negativo. Por isso, muitas vezes, eles colocam um sinal de positivo, tá? Gui, tem algum caso em que o ângulo pode ser maior que... Tem casos, né, que o ângulo pode ser maior que 90? Pode, mas aí a gente simplesmente olha pro suplementar. Ah, beleza. Porque fica contra-intuitivo, né? Olhar para o ângulo maior. Sim, Por sim. exemplo, o vetor Entendi. B, esse ângulo θ aí, né? Se ele fosse maior que 90, você olharia para o outro lado, Interessante. geralmente, entendeu? Para fazer, Interessante. para fazer decomposição, a Você gente pega o geralmente ângulo faz assim. externo, né? Ao Exato, invés do interno. exato. Entendi. Se for para fazer soma de vetores, aí não tem para onde correr. Tem que usar o ângulo entre os vetores mesmo. Ah, para soma de. Então, para soma de vetores, então na soma de vetores poderia ainda ser negativo, mesmo na física, né? Poderia, poderia. Se o ângulo for maior do que 90 graus. Mas beleza, essa é a ideia, pessoal. Quando a gente vai trabalhar com isso, como cai no Enem? Para eu terminar, vou só fazer uma questão aqui de lei dos cossenos, mas no Enem vai cair algo parecido. Por exemplo, ele vai fazer o seguinte: ele vai te dar essa de lei dos senos, deixa eu pegar uma de lei dos cossenos, que é o que mais cobrado. Essa é a questão que caiu no Enem. Como é que a gente faz essa questão? Ele te dá esse compasso e ele quer saber quanto vale esse segmento CB, o raio dessa circunferência. Lembra que os compassos têm o mesmo valor das hastes. Ele é um triângulo, ele forma entre eles um triângulo isósceles, certo? Então, ele quer saber, e ele fala qual o valor da haste aqui, ó, 10 centímetros. Então, a gente vai usar a lei dos cossenos, porque eu sei que aqui vale 10, e o ângulo entre essas duas hastes é de 120. Logo, eu consigo achar essa medida aqui, ó, essa distância CB, que é o raio dessa circunferência. Então, vou ter que o lado oposto a 120, x. X ao quadrado é igual a 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado, menos 2 vezes
10 vezes 10. 10 vezes 10 vezes cosseno de 120 graus. Então, tenho que x ao quadrado é igual a 100 mais 100, 200, menos 2 vezes o cosseno de 120 é igual a menos cosseno de 60. Eu vou mostrar para vocês, ó, interessante isso. Como é que a gente faz para achar o valor do cosseno de um ângulo maior que 90? Você vê quanto falta para 180 e troca o sinal. Isso no segundo quadrante. Como a gente só vai trabalhar com triângulos, o que vai cair no Enem é lei dos cossenos e um triângulo só pode ter no máximo 180, a gente vai trabalhar dessa forma. Então, você inverte o sinal e vê quanto falta para 180. Então, isso vai dar 100 vezes menos cosseno de 60. Cosseno de 60 é meio, então menos meio. Então, x ao quadrado é igual a 200. Esse 2 com esse 2 eu vou cortar, mais 100. Negativo com negativo, positivo. X ao quadrado é igual a 300. X é igual a raiz de 300. Agora a gente tem que saber em que intervalo está o 300, para saber quanto vale a raiz dele, né? Então, nosso raio é o x. Logo, como é que eu vou fazer isso? Primeiro, você pode trabalhar com a regra do sanduíche, que é o quê? Vai pegando um número maior e um número maior. Uma potência de um número ao quadrado que seja maior que 300 e um que seja menor. E aí ele vai estar entre os dois. Vamos ver, por exemplo, vamos pegar aqui 20 dá 400. Então tem que ser menor que 20. 15 dá 225. Certo? 5, 1, 5, 1. Isso, aqui vai 2, aqui vai dar 7, isso aí, 225. Então, 15 vezes 15 dá 225, que é menor. Então, ele tem que estar entre 15 e 20, porque 15 ao quadrado é 225, e 20 ao quadrado é 400, e o 300 está entre esses dois. Então, a única resposta correta seria a letra D. O raio tem que estar entre os dois. Então, você nem precisa saber o valor do raio. Você só precisa saber em qual intervalo esse raio está. Beleza? Tranquilo? Então, a questão de lei dos cossenos, se for cair, é puramente aplicação de fórmula. Tá bom? E para interpretar é isso. É um triângulo onde eu tenho a medida de dois lados, um ângulo, e você quer saber o outro lado. Beleza? Alguma dúvida? Todas. Mas além de todas, Rubem? Ah, que isso, que orgulho, tá? Que orgulho. Gui, pode mandar brasa.